Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Pausa para Prosa. Demorei um tempo para voltar, tirei férias. Fui para a Chapada dos Veadeiros, caminhar em trilhas, tomar banho em cachoeiras, reenergizar. Quem trabalha com terapia precisa muito dessa reenergização com uma certa frequência. E aí eu tive a oportunidade dessa vez de conhecer a Chapada dos Veadeiros. Lá, dentro de uma cachoeira, eu comecei a pedir à natureza inspiração para o próximo vídeo, para esse vídeo que eu estou preparando agora para vocês. E aí me veio a seguinte questão: por que será que algumas pessoas me enviam e-mails e pessoas vão ao meu consultório e me dizem que têm dificuldade de lidar com a lei de atração? É como se elas não conseguissem realizar nas suas vidas os mesmos fenômenos fabulosos que eu consigo realizar na minha. E aí a minha mente mesmo respondeu essa questão dizendo: falta a estas pessoas autoestima. E eu me dei conta que dentro do processo da lei de atração, um dos fundamentos é que cada um de nós tem em si o conhecimento e o aprofundamento, a construção equilibrada de uma autoestima bacana. E é sobre autoestima que a gente vai falar hoje, sempre com aquela minha perspectiva de ajudar vocês com novas ferramentas para que vocês possam aprimorar a vida de vocês. Muito bem, então vamos dar umas primeiras explicações para a gente contextualizar a ideia da autoestima aplicada à lei de atração. Nossa mente é um computador espiritual com uma capacidade ilimitada de realizar. E o que é, na verdade, a nossa mente? Nossa mente ela é um software que trabalha recebendo instruções muito específicas. É um programa que conhece todas as combinações energéticas possíveis no nosso planeta e que é capaz de realizar fatos fabulosos. Então, a mente ela é um software de um computador. O nosso corpo é a máquina desse computador, o hardware desse computador. O corpo é necessário para que a mente possa se expressar. E, por sua vez, o corpo precisa da mente para viver. Então, eles fazem uma parceria muito harmônica. É como um grande equipamento em que corpo é a máquina e mente é o software trabalhando juntos. A parte mais importante desse processo é como nós utilizamos esse equipamento. E é aí que entra a questão da autoestima. Muito bem, vamos entender. Estou aqui com as minhas anotações. Considerando-se a minha metáfora de que a mente tem uma contraparte material, que é o corpo, e uma contraparte energética e espiritual, que é o programa, né, que é a própria mente, o que é que nós guardamos no computador? Arquivos. E no nosso caso humano, os nossos arquivos são os nossos pensamentos, especialmente os pensamentos falando de crenças e valores. São as crenças que nos mobilizam para as ações, são elas que nos convidam para que a gente faça os nossos movimentos. Ou seja, se eu acredito que uma coisa é possível, eu tenho um tipo de comportamento, se eu acredito que ela não é possível, eu tenho outro tipo de comportamento. Então, muito bem. O pensamento é o grande truque dessa questão. Muitas pessoas têm uma crença equivocada a respeito dos pensamentos. Muitas pessoas me dizem que o pensamento que elas têm é um reflexo do mundo. É como se o mundo entrasse nelas e por isso este mundo entrando forçasse a geração de um pensamento. Mas não é assim que o universo trabalha. Na verdade, o processo é o contrário. Os seus pensamentos, eles não dependem do mundo. Eles dependem da interpretação que você faz no mundo onde você vive, né? Cada pensamento que você tem, ele tem a capacidade e o poder de criar o mundo, o presente e o futuro que você deseja agora. Então eu te faço a seguinte pergunta: e se você criar, neste momento, o seu futuro baseado nos pensamentos que você tem agora? Será que você tem nesse momento pensamentos limitadores? Daquele tipo, não vai dar, não vai funcionar, não sou capaz, não mereço, não é possível, é muito difícil, dá muito trabalho, coisas desse gênero? E aí nós vamos uma reflexão ainda mais interessante. E se você mudasse essa maneira de pensar, quais seriam as possibilidades maravilhosas que começariam a surgir se você mudasse o seu pensamento do negativo para o positivo, levando a sua mente para uma nova direção? Porque vejam, nós somos totalmente apoiados pelo universo na realização dos nossos sonhos e das nossas paixões. E vocês já viram isso em alguns vídeos meus onde eu falo de lei de atração. Nós temos um corpo pronto para trabalhar, temos uma mente preparada para nos atender, temos um mundo ao nosso redor farto de possibilidades e temos a lei de atração
em funcionamento, em contato direto conosco, está instalado em nós também. Portanto, nós temos todas as ferramentas para realizar a nossa vida. E por que será que nós não conseguimos realizar? Aí entra o conceito de autoestima. Eu vou ler para você o trechinho que eu escrevi, porque eu acho que ficou bem traduzido. Sua disposição para se ver como alguém capaz de atrair o que quiser para a sua vida. Uma pessoa capaz de ter o relacionamento que quiser. Ser capaz de ter abundância onde a escassez sempre existiu. Depende apenas e exclusivamente de começar a se olhar, a se amar, a aprovar e apoiar. Esses 3 últimos elementos nós chamamos de autoestima. Autoestima é a capacidade de avaliar que sou adequado à vida, estando de bem com ela. É a confiança no direito de existir no mundo. É ter a certeza de que somos merecedores da felicidade, que temos poder para criar a vida que queremos expressando nossas capacidades e talentos. E essa é a minha definição de autoestima. Então veja, em geral as pessoas que me dizem que não conseguem, ou elas não entenderam bem como é o processo de funcionamento, ou elas têm dentro delas crenças muito poderosas de que elas não são capazes e não merecem. E como elas acham que não merecem, o que elas têm de retorno, quando elas vibram e a mente delas vibra o tempo inteiro, porque é assim que é, nós projetamos pensamentos constantemente ao longo do dia inteiro, passamos a noite inteira sonhando, portanto também tendo um tipo especial de pensamentos, vivemos a vida inteira pensando e vibrando, e a lei, por sua natureza, entra em sintonia e atua. Toda vez que você olhar para a sua vida e perceber que a sua vida está trazendo um feedback que você não deseja, significa que é isso que você está vibrando. E provavelmente baseado numa autoestima que diz a você mesmo, ouvindo lá no fundo do seu coração aquela vozinha lá da sua infância, do pai ou da mãe que ficavam dizendo que você não era merecedor, que você não era um menino bonito ou uma menina que merecia, isso ainda existe em você e aí a lei atua em cima desta instrução, trazendo o negativo, trazendo o que você não deseja, trazendo aquilo que você não quer, mas que é o que de fato você está vibrando. Entendam bem esse processo. Vamos entender a autoestima. Nós temos 2 conceitos que configuram a autoestima. Primeiro é o autoconceito, que responde 3 perguntas. Quem sou, como sou e por que sou assim. Essas 3 perguntas e suas respectivas respostas falam de valor e importância. Quem você é hoje é o resultado de quem você conseguiu se construir, de como você recebeu instruções ao longo da vida e de como você atuou com esta vida. Você não é mais nem menos do que ninguém. Você não é melhor nem pior do que seu vizinho, nem do que seu primo, aquele bacana que lá na infância era a comparação de seus pais. Você é um ser mágico e poderoso e merece ser feliz. Então, o autoconceito é isso. O outro conceito que constitui a autoestima é a autoeficácia. E aqui é que vem, em geral, a dificuldade com a lei de atração. 3 respostas a 3 pequenas perguntas configuram a autoeficácia. Quanto posso, quanto sou capaz e quanto mereço. Poder, capacidade e mérito. Olha, se você não está conseguindo fazer com que a lei funcione a teu favor, vai procurar, porque provavelmente você tem um conceito de que você não tem mérito ou poder interno para realizar. Do tipo, isso é para o outro, não para mim. Muitas pessoas me dizem isso. Não, eu acho legal no outro, eu apoio o outro, eu motivo o outro, eu incentivo o outro. E assim mesmo não consegue fazer, porque dentro de si tem crenças dizendo que não tem mérito. Aí eu vou dar a vocês um bizu genial. 0800 total. Você merece tudo de melhor. Tudo que você sonha, tudo que seu coração deseja, você merece. Você nasceu com méritos. Mesmo que você tenha nascido numa origem muito humilde, com uma família muito simples, não importa. O que importa não é o que você foi, mas o que você é agora. Quem você é começa hoje, nesse momento. E eu vou te ajudar a entender como fazer essa modificação. Muito bem. As nossas reações aos acontecimentos cotidianos, portanto, os nossos pensamentos e a maneira como interpretamos o mundo, são determinados pelo que nós acreditamos que somos e pelo que nós pensamos que podemos. Então, ter autoestima é um dos elementos básicos para que você permita, palavra específica que eu estou usando, para que você permita que a lei de atração atue a seu favor. É aquela pessoa assim, já vi gente me dizer isso. Ah, porque eu tô lá querendo um emprego, aí vou, faço a primeira entrevista, faço a segunda entrevista, tudo funcionando bem. Na hora de receber o sim, não acontece comigo. Entra aquela instrução dizendo, você não merece ser feliz, você não merece o melhor, esse é um emprego bacana demais para você,
e você não consegue obter o emprego, ou o relacionamento, ou a realização, a concretização daquilo que você deseja. E aí eu tenho uma lista infindável de pessoas que me relatam, né? Casamentos difíceis, gente que fica com processo preso na justiça séculos. E tive uma aluna que me disse isso, que começou a praticar a lei de atração. Nós trabalhamos bem a autoestima dela. E aí, logo em seguida, ela me mandou um e-mail me informando que um tal processo que estava na justiça há muito tempo, ela sonhou, ela idealizou, ela criou mentalmente que o processo tinha sido concluído, que ela havia recebido o dinheiro e ela estava me informando que tinha conseguido receber quando nós trocamos nela, na formatação dela, na programação dela, o conceito de mérito. Mérito é sempre bom, nós sempre merecemos. Agora, podemos ampliar o mérito? Podemos. Existem pessoas que trabalham mais e pessoas que trabalham menos em prol de seus sonhos? Sim. Não seria nem justo que um aluno que não estuda recebesse uma nota parecida com um aluno que estudou muito. Não seria justo. Então, o nosso mérito, ele, quando nascemos, ele já existe, e à medida que vamos evoluindo no nosso planeta, aprendendo as lições necessárias, ele vai sendo ampliado, tá? O mérito pode ser positivo e negativo. Aquilo que você realizou negativamente também é um mérito seu. É preciso focar os teus pensamentos e os teus discursos. Procurem lá o meu vídeo sobre o poder das palavras. Muita gente me mandando e-mail sobre isso. As palavras têm um poder muito forte. Então, procure entender o que você diz a si mesmo a respeito de si. Que voz é essa que fica dizendo que você não merece? Modifica isso. Modifica essa forma de pensar e com certeza você vai ter resultados diferentes. Muito bem. E por que a gente precisa da autoestima? No dia a dia, na convivência humana, entre os seus pares, de que maneira a tua autoestima equilibrada vai te ajudar? A autoestima é uma necessidade humana, ela contribui de uma maneira essencial para o processo da vida. Ela funciona, eu fiz uma metáfora, né? Ela funciona como um sistema imunológico da consciência. Fornece resistência, força, capacidade de se regenerar. Se eu tenho autoestima, não significa dizer que necessariamente não vou ter problemas. Eventualmente meu pneu vai furar, minha lâmpada vai queimar, né? Recentemente tivemos aqui uma dificuldade com o computador. Acontece, mas com autoestima elevada eu vou dizer assim, ok, ao invés de eu ficar pensando de quem é o responsável por isso, de quem é a culpa, eu imediatamente, minha mente começa a pensar como resolver o problema. Porque na minha autoestima há um conceito que diz, eu sou capaz de resolver, né? Os problemas da vida são desafios, com o passar dos anos eles se tornam brincadeiras, facílimo de resolver, facílimo de encontrar soluções, porque eu já consegui, ou mesmo quando eu não consegui ainda, em algum momento da vida eu não tive aquela experiência, eu tenho, por autoestima elevada, eu tenho capacidade de pedir ajuda e vou em frente. Muito bem. Então, quando a nossa autoestima é baixa, que é o oposto, a nossa resistência diminui, né? E nós encontramos adversidades e nos sentimos sem ferramentas para atuar nessas adversidades. Então, a energia que a autoestima dá, a motivação que a autoestima dá, nos inspira a obter os resultados e nos permite sentir prazer e satisfação nas nossas realizações. É uma coisa do tipo, pô, eu consigo, né? Então eu vou dar aqui agora a vocês algumas características de autoestima baixa. Não é para você se sentir mal nem culpado, é para você identificar se você está se enquadrando dentro da característica de autoestima baixa. Insegurança, inadequação, perfeccionismo, dúvidas constantes, sentimento de não saber realizar as coisas, medo de expor as suas ideias, não se permitir errar, isso é clássico de uma pessoa que tem autoestima pequena, necessidade de agradar constante, necessidade de aprovação e de reconhecimento. Em geral, a pessoa com autoestima baixa, ela não consegue fazer o autorreconhecimento, que é muito forte na pessoa com autoestima alta. Quem tem uma autoestima boa, gente, não necessariamente acerta sempre. Não é isso que eu estou dizendo. Quem tem uma autoestima boa, percebe o seguinte, quando acerta, fica feliz porque acertou, e quando erra, não paralisa. Ele olha para o erro e fala assim, ué, mas como é que eu fiz isso? Por que será que eu errei aqui? E como? Fundamental. Muito mais importante de você perceber o erro é o que fazer a partir disso. É isso que interessa, né? Porque paralisar. Agora, paralisou, está com autoestima baixa. Temos que trabalhar nessa autoestima para que ela volte a fluir. E no momento que você constrói uma boa autoestima, a lei de atração ela entra em sintonia com essa autoestima elevada e essa lei começa a receber a seguinte instrução, vai funcionar porque eu mereço. Simples desse jeito, é a minha vida, gente, ela funciona. As coisas andam, eu olho, desejo, minhas ações começam de uma forma congruente a serem empreendidas, rapidamente eu encontro parceiros e pessoas que me ajudam com o que falta e tudo flui.
Deixa eu dar a vocês um exemplo, não me lembro nem se em algum dos meus vídeos eu já dei esse exemplo. Uma vez eu estava super atrasada para um compromisso em Copacabana e eu resolvi pegar um ônibus. Aí eu entrei no ônibus e eu não conseguia achar dentro da bolsa. Era uma coisa assim de pegar um ônibus aqui, 3 pontos depois eu já saltar. Era muito rápido, então eu tinha que já estar com o dinheiro na mão para poder dar o dinheiro pro trocador. E eu estava enrolada, eu não estava conseguindo e estava chegando o ponto. Uma pessoa que estava depois da roleta levantou-se e me entregou o dinheiro e disse assim, pague sua passagem. Eu falei, não, eu tenho dinheiro. Ela falou, por favor, eu faço questão. Um dia você oferece esse mesmo auxílio a alguém. Autoestima alta. Por que não aceitar? Mereço. Eu estou sendo ajudada pelo planeta. Peguei o dinheiro, paguei minha passagem, passei, dei um beijo na cabeça da pessoa e já estava na hora de saltar. Um tempo depois eu ofereci a mesma ajuda a uma outra pessoa para retribuir ao planeta a gentileza. E oro por essa senhorinha que me ajudou com tanto carinho. Isso é autoestima alta, tá? Agora vamos pensar numa autoestima elevada. Quais são as características de uma pessoa? Eu dei agora esse exemplo. Sentir-se mais à vontade de oferecer e receber elogios. Sentir-se à vontade em receber expressões de afeto, como foi dessa senhora. Não tem uma sensação de ansiedade. Há uma harmonia entre o que você fala e o que você faz. A necessidade de aprovação diminui. Você se sente mais flexível diante dos fatos. A autoconfiança se eleva. O amor próprio aumenta. Você passa a gostar muito de si. A entender que você tem alguns limites ainda que são naturais nos seres humanos. Eu sempre digo aos meus clientes quando vão ao consultório, vocês me adoram porque não moram comigo. Se morassem comigo, veriam algumas coisas que eu faço que talvez lhes incomodassem. Isso não tem problema nenhum, gente. Isso faz parte do crescimento. Satisfação pessoal, maior desempenho profissional, relações saudáveis, paz interior. Uma pessoa com uma autoestima elevada, ela se sente em paz. Agora vejam, existe uma crença que é importante que vocês observem e cuidem. Muitas pessoas me dizem que elas confundem autoestima com egoísmo, que significa classicamente culto ao ego. Vamos entender. Egoísta é aquela pessoa que quer o melhor, no sentido muitas vezes no sentido material, mas quer somente para si. Ela não deseja que os outros também tenham. A autoestima não, ela diz que você quer o melhor para si e para todos no mundo. Você deseja o bem de todos e todos incluem a si mesmo, né? Então quando você percebe, por exemplo, que você adora cuidar do seu marido e de seus filhos, que você adora os seus colegas ou seus amigos e que você cuida muito deles, mas não cuida de si, imagina o que seria isso diante do Criador, né? Mas vamos imaginar a cena, você desencarna e vai para a espiritualidade, chega lá e o próprio Criador te recebe e você diz, olha, cuidei de todo mundo. Ele vai dizer quase todo mundo, porque minha filha mais amada, o filho mais querido, que era você mesmo, você esqueceu de cuidar. Com a autoestima elevada, você não vai cometer esse equívoco. Para encerrar, eu listei aqui 5 práticas essenciais para que vocês possam trabalhar na construção de uma autoestima elevada, tá? Primeira prática é de viver conscientemente. Eu vou ler o texto que fica mais simples. Aqui se inclui o respeito pelos fatos, participar intensamente daquilo que se faz enquanto se faz, buscando estar totalmente aberto a qualquer informação, conhecimento ou feedback que afirme os interesses, valores, metas e planos próprios. Buscar compreender não apenas o mundo à sua volta, mas o mundo interno, para agir de uma forma consciente, evitando a cegueira emocional. Essa é a prática número 1. Prática número 2, a prática da autoaceitação. A disposição de admitir, experimentar e acolher os próprios pensamentos, sentimentos e ações, sem fugir ou negar, se permitindo avaliar os conceitos, vivenciar as próprias emoções e analisar as ações sem depreciá-las nem justificá-las. A aceitação do eu como ele é vai evitar que nos comportemos como se estivéssemos sendo julgados. Nós não vamos dessa forma ficar sempre na defensiva. Uma pessoa com autoestima boa e prática de autoaceitação, quando alguém te fizer um comentário que seja real para você, você vai entender e vai acolher. Quando alguém fizer algum comentário que seja injusto, você vai ter força suficiente para dizer, olha, isso que você está dizendo não faz sentido para mim. Vai agradecer a ela e vai em frente, sem se sentir diminuído. Terceira prática é a prática do senso da responsabilidade. Consiste em perceber que somos os autores das nossas escolhas e ações, que cada um de nós é responsável pela própria vida e pelo próprio bem-estar.
Portanto, a pergunta não é de quem é a culpa, como eu disse ainda há pouco, mas o que precisa ser feito. Então, senso de responsabilidade é tudo na tua vida, já que você é o centro do seu universo e tudo que está ao redor faz parte de você e tem relação consigo mesmo, você terá sempre um quê de responsabilidade. Mesmo no momento em que alguém age com você e que te prejudica, de alguma maneira houve uma permissão da sua parte neste ato do outro. Você, no mínimo, não soube dar o limite necessário e por isso ele agiu da maneira que agiu. Portanto, a responsabilidade é sua. Vejam a beleza disso. Quando você assume isso, você passa a pensar da seguinte forma: se eu sou responsável por tudo na minha vida, com uma autoestima boa, do que eu preciso fazer, cuidar, prestar atenção para que eu seja beneficiado, cuidado, amado e protegido, respeitado. Porque respeito começa de mim para mim. Eu primeiro respeitando a mim mesmo. No momento que eu me respeito, quando alguém me desrespeita, eu vou saber identificar e cuidar para que isso não aconteça. Quarta prática é a prática da autoafirmação. Afirmar a si mesmo significa ser autêntico nas relações interpessoais, respeitar os próprios valores e as outras pessoas em contextos sociais, recusar-se a camuflar a realidade de quem somos ou do que gostamos para evitar a desaprovação do outro. É estar disposto a defender a si mesmo e suas ideias de maneira apropriada nas circunstâncias necessárias, sempre de forma respeitosa, posicionando, dizendo aquilo que precisa ser dito, sem agressões, sem briga. Um dos meus vídeos fala de comunicação não violenta. É basicamente isso. É autoafirmar-se, ou seja, mostrar ao mundo que você também é um ser singular e que merece estar naquele contexto, portanto, faz parte e precisa ser considerado. Aí a palavra consideração entra com bastante propriedade. Finalmente, a quinta prática, que é a prática da congruência pessoal. Quando você pratica a sua autoestima, você vive coerente com os conhecimentos, palavras e atos. Aquilo que eu falo, aquilo que eu penso, sinto, falo e faço, são coordenados, têm sentido. Isso é um caso clássico. Se você tiver que perceber alguém e tiver que entender o que essa pessoa de fato está sentindo e pensando, não perceba o que ela fala, mas o que ela faz. Porque o que ela faz, os atos, os comportamentos falam de quem ela de fato é, mesmo que ela própria nem esteja percebendo. Quantas pessoas fazem isso, né? Dizem uma coisa e fazem outra coisa. Elas estão fazendo isso porque elas têm uma crença de que aquilo que elas estão dizendo vai fazer com que o outro se sinta agradado. Isso é um equívoco e é demonstração de uma autoestima baixa. Um lembrete importante para vocês. Autoconhecimento fala de perceber a si e aprender sobre o mundo. Ou seja, à medida que eu me autoconheço, eu vou ganhando a responsabilidade extra de passar a entender que eu tenho que aceitar e acolher o próximo nas suas limitações. Porque se eu sei que essa é a característica de uma autoestima baixa e que eu consigo começar a perceber isso no outro, não deveria, pelo menos, acho que seria interessante observar que o outro ainda não tem esse conhecimento. A autoestima dele é baixa e não merece ser desmerecida, maltratada, desagradada, ou abusada, ou manipulada, né? Se eu tenho uma autoestima boa, eu não vou fazer esse movimento com o outro. E se o outro está apresentando uma autoestima difícil, uma cegueira emocional, é função fundamental, é fraterno acolher essa dificuldade do outro. Um dos momentos que eu costumo utilizar em termos de autoaprendizado, é o seguinte: quando eu ganho um novo conhecimento, eu começo a observar no meu grupo social próximo, minha família. Aí eu começo a praticar em mim e observando no outro, né? No meu caso, como terapeuta, eu tenho uma facilidade porque eu tenho os meus clientes também no consultório que me são um grande material para aprendizado. Mas vocês, quando não têm esse contexto, usem esses ensinamentos no trabalho, na relação social, com os amigos. Observem quando um amigo fizer algum comentário que pode parecer um comentário desagradável para você, mas que você agora, com conhecimento de autoestima, vai perceber que ele tem uma autoestima pequena. Portanto, ele está inseguro. Deixa eu acolher esse amigo. Muitas vezes você vai tentar ensinar ele, talvez ele não queira ouvir. Mas se ele não quiser, vibre com amor por ele e aguarde que um dia ele também construa uma autoestima boa. Somos seres fabulosos. Estamos todos numa jornada para aprender a expressar o nosso potencial máximo. Não há uma única pessoa no mundo que não possa melhorar a sua própria vida através dos seus sonhos, realizando seus desafios. O que é preciso é aprender a entender como funciona a vida para que ela funcione de uma maneira adequada. Todo pensamento que nós temos e toda palavra que nós dizemos, ele cria o nosso futuro. É como se os nossos pensamentos fossem o universo, fossem aceitos
e voltassem para nós como experiência. Os pensamentos que você tem têm a natureza da vibração e o poder da atração. Então, quando você dedica tempo suficiente para mudar a sua maneira de pensar, do negativo para o positivo, você muda o ponto de atração. Em termos da lei de atração, nada é mais importante de entender do que isso. Você vai sonhar e vai vibrar, utilizando a sua autoestima para dizer para o planeta: eu quero porque eu mereço. Traga, por favor, é o que eu desejo, é o meu sonho, é a minha alma se expressando. Isso vale para qualquer coisa, gente, coisas materiais, relacionamentos, desenvolvimento de características próprias, melhoria da nossa personalidade. A lei de atração e o seu ponto de vibração pode trabalhar em qualquer âmbito da sua vida, trazendo sempre o seu melhor. Procurem perceber, aprender e absorver esse conhecimento. Eu desejo muito que você consiga uma vida mágica, porque ela é mágica e nós merecemos que ela seja mágica. Eu desejo muito que todo o conhecimento que eu te transmito, e eu transmito com o coração cheio de amor, ele chegue aí no seu coração e abra um jardim imenso, muito florido, para que você consiga crescer, evoluir e, obviamente, todos nós juntos contribuirmos dessa maneira para esse planeta fabuloso chamado planeta Terra, meu querido planeta escola. E eu te agradeço a tua presença constante, as muitas mensagens que eu tenho recebido. Estou muito feliz, gente, 546 inscritos. Gratidão, gratidão, gratidão a você que me transmite para os seus amigos, a você que curte a minha página, a você que me manda mensagens. E eu tenho certeza, a você que ora por mim todos os dias. Eu oro por você também. Eu oro por todos nós. Muito obrigada pela tua presença constante. Venha sempre. Volte em breve. Eu te espero para o próximo sonho. Até breve. Namastê.